Ixi, nem põe a cara. É sempre um motivo de muito entusiasmo podermos fazer reflexões acerca da nossa vida com a luz do Evangelho como uma ótica para nos observarmos. E talvez com o som da noite de hoje nós teremos a possibilidade de nos entusiasmarmos também, porque eu não vou utilizar o microfone. Mas de certa forma, momentos como esse que passaremos, esses minutos breves, serão necessários para que nós possamos encaixar algum entendimento que na nossa vida talvez fique um tanto quanto desconexo do entendimento que nós gostaríamos de ter acerca do significado religioso que cada um de nós abraça. Por isso mesmo, entender significados da nossa vida sob a ótica espírita, para nós é essencial, porque o consolo, muitas das vezes, das nossas dores, das nossas preocupações, estão atrelados à compreensão daquilo que nos chega, principalmente quando o calo aperta. Hoje faremos uma reflexão muito bacana acerca de um tema que julgo ser extremamente importante para todo aquele que abraça o Espiritismo. O tema da noite de hoje será caridade. E alguns de nós já têm até um certo pré-conceito sobre o significado dessa palavra na nossa vida. Porque alguns dirão, caridade é quando eu paro o meu carro no semáforo e vem uma pessoa a pedir uma esmola, um dinheiro, uma moeda, e eu dou esse dinheirinho. Outros dirão que no momento de frio, quando observamos uma pessoa com necessidades de agasalho, de roupa, de vestimentas, eu dou uma roupa para a pessoa e isso para mim é uma caridade. Outros dirão que de repente uma pessoa com fome que me pede o alimento, eu vou e forneço, é uma caridade. Mas ficamos a pensar no significado apropriado desta palavra tão pequena na nossa vida, que tem uma importância extremamente grande, porque o seu contexto na vida de todo aquele que é espírita é extremamente grande, justamente porque começaremos a fazer alguns paralelos, tentando entender como entendemos a palavra caridade na nossa vida, na sua acepção formal do termo, até com aquilo que fazemos sob a ótica espírita, já que poderíamos compreender que a nossa função é compreender como nos comportamos na vida, à semelhança daquilo que Jesus tentou nos ensinar. Colocar um projeto prático de se viver uma religião na vida é compreender como nós vamos nos comportar, não no centro espírita semanalmente, mas sim fora daqui. Porque o pepino de se viver é viver o Evangelho na prática quando a gente sai de uma casa como essa. Quando observamos essa chamada palavra caridade, nós que estamos com o olho em Jesus, passamos a tentar compreender por meio do estudo o que Jesus disse no Novo Testamento, já que sua vida é narrada após o seu nascimento e com os seus ensinamentos contidos no Evangelho. E nós passamos a tentar compreender que, se estudarmos, em momento algum Jesus fala sobre a palavra caridade. E uma palavra que, se nós fizermos uma observação detalhada, permeia todas as religiões cristianizadas do planeta, inclusive o Espiritismo, já que, se formos agora para Allan Kardec, ele assevera que fora da caridade não há salvação. E o que seria a caridade para nós, que precisamos entender o seu conceito prático de se viver? Porque compreender o significado de como olhamos Jesus, que é o nosso modelo e guia, segundo a questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós que devemos utilizar a nossa forma de se viver, observando ele como modelo, como é que ele nunca falou sobre a palavra caridade durante a sua trajetória carnal? E ao mesmo tempo essa palavra permeia tudo na nossa vida e nas religiões que são as consideradas cristãs. Nós nesse momento precisamos fazer uma pequena pausa para falar de algumas personagens históricas, evangélicas, que têm muito significado para todos nós, já que falarei de uma em específico,
cujo nome é Paulo de Tarso, nome conhecido pela história, que teve sua trajetória também empregando seus esforços para que hoje nós pudéssemos falar sobre o cristianismo. Ele foi o principal responsável de trazer a mensagem ou carregá-la nas suas atividades, para que nós hoje pudéssemos ter uma reflexão como essa da noite de hoje. Só que nessa pequena pausa que nós estamos a fazer para falar dessa personagem, eu deixo uma recomendação de leitura de um livro que julgo ser o livro mais belo, romanceado, histórico, psicografado por Chico Xavier, cujo nome é Paulo e Estevão. Um livro belíssimo que todos, como espíritas, deveríamos de ler. E eu tentarei fazer, nesses minutos que aqui estaremos, uma pequena síntese. Digo pequena porque é uma obra de 650 páginas que não dá para resumir no bate-papo. Mas aqueles que se interessarem, por favor, vão à fonte. Falarei primeiramente de uma das personagens contidas no título da obra, Paulo. Só que Paulo de Tarso, não possuía esse nome antes de sua conversão. Paulo de Tarso nasceu com um nome de batismo diferente. Saulo de Tarso era seu nome, antes da conversão ao cristianismo. Só que Saulo possuía também algumas características do ponto de vista de personalidade que é importante que saibamos. Era alguém que, quando acreditava em algo, fazia até o fim. Determinadíssimo. Alguém com uma cultura refinada, um cidadão romano, já que o Império Romano dominava todas as terras conhecidas da época, ou seja, alguém com uma cidadania que o levava a poder frequentar todos os lugares e terras conhecidas com muita tranquilidade. Alguém também com uma educação muito refinada, falava o grego e conhecia sua filosofia, mas também carregava no seu entendimento aquele que era o conhecimento religioso da época de excelência para eles. Ele era judeu e também tinha sua trajetória como alguém com uma inteligência muito refinada, um futuro muito promissor. Futuro promissor que o ensejava poder assumir a cadeira de líder da sua própria religião, já que era muito novo e possuía o dom da oratória, do debate, da palavra. Era alguém que todos observavam como alguém a chamar a atenção. Mas como sabia que era alguém muito inteligente e refinado, também tinha o orgulho aflorado na sua personalidade. Sabia que era alguém muito capacitado, mas como também cria naquilo que seria o certo, ou seja, a lei mosaica, a lei de Moisés, o judaísmo, tudo que fosse contra aquele entendimento para ele deveria de ser combatido, e combatido ao ponto de ser exterminado. Só que Saulo, ele não conviveu ou não viveu a mesma época de Jesus. Sabia das ideias de Jesus, porque ele já havia sido crucificado, e a boa nova foi transmitida a todos aqueles que a puderam ouvir, ou tiveram ouvidos de ouvir, para que pudesse trazer uma nova ideia de transformação do amor no seio da sociedade, um tanto quanto diferente das ideias contidas na Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Mas Saulo de Tarso combatia os cristãos a ponto de se tornar um assassino, um perseguidor de cristãos. E aí nós vamos avançar um pouco na história, porque ao mesmo tempo que Saulo de Tarso considerava-se uma pessoa extremamente qualificada, procurava debater com aqueles que tinham uma ideia diferente no seu campo de batalha, das ideias, da inteligência. E num dado momento, ele se encontra com a segunda personagem contida na capa desta obra citada, Estevão. Estevão também não tinha esse nome no início da sua vivência, da sua vida. Seu nome inicial era Gamaliel, mas também não é importante. Estevão foi aquele que abraçou as ideias de Cristo, ou a Boa Nova, de uma maneira como nenhuma outra pessoa poderia ter abraçado, porque vivenciava, mas também conhecia muito bem os ensinos da Torá, do judaísmo.
Por isso sabia fazer a conexão de tudo aquilo que o povo judeu da época esperava, o Messias prometido. Só que alguns observaram que o Messias prometido era Jesus, outros ficaram cegos para essa mensagem. Estevão abraçou, e por isso mesmo foi julgado por aquele sistema político religioso, conhecido como judaísmo, no Sinédrio. Seu debate inicial era com Saulo. E Saulo, nesse momento, percebe que algumas coisas na sua vida não vão bem. Porque tudo aquilo que ele considera uma crise naquilo que ele acreditava, estava atrelado a Jesus. Ele possuía uma raiva interna incontida e não sabia por quê, mas expressava na perseguição de todas as ideias que vinham de Cristo, de Jesus. E como nesse momento encontrara-se com um debatedor à altura, Gesiel ou Estevão, percebeu que uma segunda crise na sua personalidade se avizinhava também. No debate, Saulo perde, no campo de batalha que julgava ser superior. Só que ao perder também, ele conduzindo um julgamento, já que sua casa, o Sinédrio, era também uma instituição judiciária, já que à época o judiciário era atrelado à religião, ele condena Estevão à morte, à dilapidação, ao apedrejamento, se assim quisermos entender. E Estevão, que era um dos seguidores de Cristo, vai tranquilamente para a dilapidação ou o apedrejamento. Inicia-se o processo de apedrejamento. E aí vamos fazer uma pequena pausa. Porque Gesiel ou Estevão também tinha uma família pretérita e uma história. Só que Paulo também vivenciava situações diferentes daquela que era a única que acreditava, em combater as ideias relacionadas à Boa Nova, ou as ideias de Jesus. Ele possuía como sustentáculo da sua vida um apoio de tudo aquilo que ele achava que era difícil viver, um amor como nenhum outro. Seu nome, Abigail, aquela que ele falava: meu Deus, essa mulher tem tudo que para mim se constitui de uma mulher ideal, igual a gente aqui quando encontra todas as nossas parceiras, uma maravilha. Assim Saulo logo pensou: eu vou ser um homem muito feliz se a tiver comigo pelo resto da vida. E nesse dia Abigail dirige-se ao Sinédrio. Abigail também tinha uma história pretérita. Ela carregava um nódulo dentro do peito, uma mágoa. Essa mágoa atrelada a uma saudade de uma pessoa da sua vida muito importante. Uma saudade que ela não se continha, mesmo que os anos se passassem e se arrastassem. Não era um amor da sua vida como o amor de Saulo. Era um amor fraternal, seu irmão. Seu nome, Gesiel. Nesse dia ela dirige-se ao Sinédrio, a casa em que está ocorrendo o julgamento de Gesiel. Logo observa que quem preside o julgamento é seu noivo, Saulo. Observa também ao longe, reconhece aquela silhueta, há um tanto quanto esquecida na memória, seu irmão. Praticamente enlouquece naquele momento, porque ele está às vascas da morte pelo apedrejamento, já ensanguentado, enfraquecido, mas ela se aproxima dele. Se aproxima e não sabe o que dizer. Mas Gesiel lhe diz: Abigail, preciso lhe dizer uma coisa. Continue com Saulo. Ele só não sabe quem é Jesus. Quando souber, será mais fiel do que és a Moisés. E morre. Saulo percebe o que acabara de acontecer. Ele condenara à morte seu cunhado, há um tanto quanto esquecido na história da memória da sua irmã. Mas percebe que a sua crise piora, sua crise existencial. Seu problema era Jesus. E a sua noiva, já um tanto quanto adoentada por passar por um momento como esse, torna-se pior ainda do ponto de vista orgânico. E praticamente enlouquece. Os dias vão se transcorrendo, a crise de Saulo ainda continua. Só que sua noiva, por sua infelicidade, ainda converte-se ao chamado cristianismo nascente. Ela torna-se cristã, o que para Saulo é inconcebível.
Mas depois de sua conversão, ainda Abigail, por estar um tanto quanto adoentada, morre. E aí Saulo fica louco de raiva. Apenas abriga dentro do peito do seu entendimento o que é a raiva, e por isso mesmo quer descontar tudo aquilo que ele sente no que ele julga ser o responsável por toda a sua infelicidade, Jesus ou seus seguidores. Assim ele solicita ao Sinédrio, a sua casa, a possibilidade de empreender uma caravana para caçar os chamados cristãos. É autorizado, e assim também os recursos e aqueles que poderiam lhe ajudar na empreitada, para que ele pudesse ir atrás dos cristãos nascentes. Ele empreende a sua jornada, e a um dia de Damasco, pelas estradas da Síria, ele tem um encontro inusitado com algo que ele nunca vira. Uma luz tão forte como um holofote lhe aparece na frente, uma luz psíquica, só que uma luz tão forte que ele cai do cavalo, que é seu meio de transporte. Cai do cavalo ajoelhado e não sabe o que ocorreu, mas percebeu que do ponto de vista físico tornou-se cego com a tamanha intensidade da luz. Ele com a sua fronte ergue o seu rosto, observa que uma silhueta masculina dirige-se à sua frente, alguém que ele não reconheceu no primeiro momento. Mais intimamente já começam os questionamentos, relacionados inclusive à sua crise íntima. Mas logo que a silhueta ou a luz se aproxima, ele percebe que algo ali ocorreu muito importante. E aquela figura lhe diz na acústica da alma, intracraniana, ele diz: Saulo, Saulo. E ele responde: quem és tu? Jesus a quem tu persegues. E nesse momento diriam alguns psicólogos modernos que foi a única conversão instantânea da história da humanidade. Alguém considerado um assassino de cristãos, naquele momento pergunta exatamente aquilo que para ele ficou claro: que queres que eu faça? Percebeu naquele momento que justamente aquela personalidade a qual ele perseguia era justamente o Messias prometido da sua religião, que ele não pudera observar. E Jesus lhe responde: continuas teu caminho, vais a Damasco e saberás o que fazer. Ele levanta meio cego. A maioria dos acompanhantes, 3, saíram correndo, porque pensou que ele ficou louco através da visão pela qual passou. Apenas um lhe ajudou, e esse um que lhe ajudou, já que estava a um dia da estrada de Damasco, já que seu alvo inicial era Ananias, um dos divulgadores iniciais do cristianismo, dirigem-se ambos à cidade de Damasco, hospedam-se numa estrebaria e esperam a noite passar para ver o que vai acontecer. No dia seguinte, alguém visita a estrebaria, querendo falar exatamente com Saulo. Ele não sabe quem é. Pensou que era Sadoc, justamente um amigo dele que sabia que na sua conversão ficara louco, e por isso mesmo o amigo não era e não o visitou. Mas era Ananias justamente aquele que o visitava. Chegou para ele e Saulo até assustou, porque não o viu, apenas o escutou. Sabia quem era, e Ananias ainda responde: Jesus também apareceu para mim, pediu para vir aqui ter contigo. Ananias lhe aplica aquele primeiro passe registrado da história. Sua cegueira temporária logo é restituída a visão, através do passe de Ananias. Ananias também lhe diz uma coisa: Jesus pediu para lhe trazer também um pergaminho, ou algumas anotações daqueles que viveram com Jesus. E é necessário que nós também passemos a entender a história do Evangelho, porque Jesus nunca escreveu nada, somente aqueles que conviviam com Jesus escreveram alguma coisa, 2 deles, e 2 que ouviram dizer o que Jesus fazia, é que transmitiram a mensagem daquilo que ele vivenciou. E Ananias disse: essas aqui são anotações de Mateus Levi, essas anotações vão para você, para que você possa tomar contato um pouco melhor com as ideias de Cristo. E ele pega, mas percebe que seu mundo mudou e caiu de perna para o ar nesse momento.
Ele precisa se organizar, precisa saber o que fazer. Procura até um pai do coração, que para ele era uma personalidade muito boa na sua vida e na sua religião. Alguém conhecido como Gamaliel. E ele vai pegar conselhos com ele também. E lhe pergunta o que fazer, porque Gamaliel também tinha certa simpatia, mesmo sendo judeu, para as ideias de Cristo ou as ideias de Boa Nova. Apenas considerava-se um tanto quanto velho para empreender esforços para ser diferente daquilo que era, a semelhança nossa também. Dessa maneira, ele pergunta: Gamaliel, o que eu faço da minha vida? E ele sugere: vais ao deserto, passa uma temporada lá, e de repente você pode se interiorizar e ver se isso aí vale a pena. E ele aceita a sugestão. Vai para o deserto passar uma temporada, 3 meses aproximadamente, porque precisa colocar 3 anos, precisa colocar, na verdade, aquelas ideias dentro de si. Mas imaginemos um juiz de direito, porque era equivalente ao seu cargo, indo para um deserto com a consciência de que não podia ser peso morto nas costas de alguém por meio do trabalho. Assim ele fala: eu preciso aprender uma profissão. Aprenderei a ser tecelão, uma profissão manual que ele pode confeccionar tapetes, pode confeccionar cabanas, tendas no deserto para os beduínos e se sustentar. Ficou esses 3 anos lá no deserto, introjetando a mensagem contida nas primeiras anotações do evangelho que ele tinha. Mas nesse momento ele percebeu que precisava renascer. E aí surge Paulo de Tarso. E é necessário que nós passemos a entender até a etimologia do nome, o significado das coisas, porque o nome Saulo tem como significado aquele que tem de se pedir para, e Paulo é o humilde, o pequeno, e ele decidiu adotar esse nome latino que se afeiçoava um pouco mais com o homem que nascia naquele momento. E aí nós paramos até para entender que na nossa vida a cultura é ótimo, porque nós podemos entender o significado das coisas e libertarmos-nos todos da ignorância, não somente pelo conhecimento da história de onde veio a doutrina que a gente esposa, mas também que algumas palavras utilizadas atualmente têm tudo a ver com a própria história. Como nós ouvimos muito comumente, eu faço isso paulatinamente, de pouco em pouco, vem do nome humilde de Paulo. E aí ele logo diz: eu preciso refazer esse caminho, com esse novo nome, com uma nova postura. Ele põe-se a procurar aqueles que seriam os seguidores de Cristo. Vai até a um estabelecimento cujo nome é Casa do Caminho, que abrigava as crianças, mulheres de má vida, idosos que não tinham como se sustentar, abandonados pelos filhos, mas também cuidados por aqueles apóstolos e discípulos da época de Jesus. Seu líder era Pedro. Todos sabemos da história de Pedro, um dos acompanhadores mais idosos, mais experientes de Cristo, o pescador. E ao observarem que Saulo de Tarso chega à porta da Casa do Caminho, ele lá bate, ele é recebido com toda a frieza muito natural, porque todos lá o conheciam como o caçador de cristãos. Mas o tempo vai passando, ele explica a sua conversão, diz que agora ele é Paulo de Tarso, e por isso mesmo, ele mudou de postura e de vida, começa a frequentar a Casa do Caminho. Só que Paulo era uma pessoa muito inteligente, ele observava logo tudo o que acontecia e queria contribuir da melhor maneira com seus dotes, com aquilo que era capacitado. E ele começou a observar que todos os dias a energia lá naquela casa era gasta para trazer alimentos, roupas, vestimentas e tudo aquilo que são necessidades de ordem material para todo mundo que lá procurava alguma coisa. Os necessitados eram atendidos e Paulo de Tarso ficou meio inconformado, porque todos os dias o trabalho era empreendido para sustentar aquilo que era material, mas em momento algum falavam da vida de Cristo, do que ele vivenciava, como eram as coisas. E por isso mesmo ele falou: eu tenho que dar uma ideia a Pedro. E gente, vocês conhecem gente que às vezes vem para o centro espírita e dá muita ideia? Chega assim: eu acho aqui que vocês deviam colocar aqui um ar-condicionado, que vocês deveriam colocar aqui uma transmissão online, que vocês deveriam fazer isso e aquilo, se eu fosse você, eu faria isso. Mas como não é a gente, ele só deixa a gente com a ideia, e o pepino e a cabeça cheia.
Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas em algumas casas espíritas o pessoal faz, e fala isso e vai embora. Paulo de Tarso era diferente, carregava o amor dentro de si, por isso queria contribuir, e chegou para Pedro e disse assim: Pedro, é o seguinte, eu vejo que vocês aqui não falam de Cristo ou das suas ideias em momento algum, então eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu gostaria de dizer para todo mundo aí, esses necessitados que vêm aqui, se eles querem aprender uma profissão. Eu, que sou agora um exímio tecelão, sei fazer tenda, sei fazer tapetes, quero ensinar esse pessoal. Quem topar pode se sustentar, ganhar com os seus esforços um pouco do recurso que é necessário para a sua vida. Assim a gente abre um espaço aí para poder falar de Cristo e de suas ideias. E ele ouviu isso, como toda ideia boa, seu amigo ouviu e disse: olha, eu também vou contribuir. Eu vou contribuir com aquilo que eu sei. Seu nome do seu amigo, Barnabé. Barnabé lhe diz: eu vou ensinar então para esse pessoal que você também quer ensinar a arte da tecelagem, olaria, trabalho com cerâmica, com barro, com pote, artesanato, essas coisas. E eu que sei muito disso, quero ensinar para esse pessoal. E quem sabe dá certo. E deu muito certo. Assim liberaram um pouco de espaço para falar de Cristo, para o que é importante, para compreender as ideias na sua essência e mudar um pouco do pensamento. Mas aí ele, com o passar do tempo, continuou sua observação. E ao continuar a observar tudo aquilo que acontecia, ele não estava satisfeito. Ele percebia que tinha muita gente que dá recurso, que fornece recurso que o pessoal precisava, mas ficava só naquilo e não conhecia a obra. Dava o dinheiro, às vezes mais para se ver livre de quem pede. Gente, vocês são do tempo daquele vendedor que passava às vezes de domingo na nossa casa? Vendedor de enciclopédia Barça. Vocês têm idade para isso, né? Sabe o que eu estou falando. Não é só novinho não, né? Tá. E aí vinha aquele vendedor chatinho toda semana. E eu era criança, claro. Mas meus pais tinham que comprar aquele negócio só para não ver mais o vendedor. Toda semana lá. E naquela época tinha isso também. E eles davam dinheiro e Paulo ficava inconformado com um negócio desse. Porque ele achava que tinha que colocar as pessoas que doavam alguma coisa para entender o que é que os recursos que doavam podiam empreender na vida e na mudança das pessoas. O que era muito bacana e muito legal. Aí ele falou para Pedro: quero conhecer esse pessoal. E aí ele foi e percebeu que juntando os necessitados com os doadores, caiu justamente numa época que ele estava com muitas reflexões sobre isso. E ele escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios. E é bom que a gente entenda, epístola é carta. Se fosse hoje seria primeiro e-mail aos Coríntios. E por favor, hein, não vai falar Corinthians. Coríntios, cidade de Corinto, na Grécia. Aí ele mandou, e a carta era mais ou menos assim, porque ele ia fundando igrejas, igreja comunidade da ideia da difusão de Cristo, e ele trazia essa mesma ideia para ser difundida. E nessa ideia ele falava mais ou menos assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, seria como um sino que tine, como um ferro que soa. Alguns começaram a ouvir um negócio desse, já falaram: eu conheço Renato Russo, Legião Urbana. Se tiver idade, fala. Aqueles que não entenderam, coloca no Google depois. Ou vem conversar depois aqui da explicação. E no fim, ele termina essa mesma epístola, ou esta carta, mais ou menos assim: mas o mais importante na vida é a esperança, a caridade, que é o amor em ação, o amor dinâmico, e também o mais importante de tudo na nossa vida é o amor dinâmico. E surge o que nós conhecemos como a palavra caridade. Gente, eu suei para chegar aqui na palavra caridade. Mas nós precisamos fazer uma ponte com o que é a caridade no Espiritismo. Questão 808 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro significado da palavra caridade como Jesus a entendia? E vejamos bem, não é como Jesus a dizia, é como ele entendia, e por isso mesmo vivia.
Primeira, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E vamos entender o significado disso. Benevolência para com todos. Primeiro vou entender a palavra. Benevolência, bene, volere, bem, boa, volere, vontade. E boa vontade para com todos é necessário para que a gente faça a caridade. E boa vontade é mais ou menos assim: você está sentado na última última cadeira do centro espírita e está escutando uma palestra. De repente o negócio toca no seu coração, porque palestra é boa, é aquela que toca. Você está ouvindo, está achando que tem sentido, começa a se inspirar. Ai meu Deus, que maravilha, que parece estar boa, eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida, eu vou mudar, porque eu já cansei de esquentar banco do centro espírita. E a gente começa a pensar que o mais importante na vida não é frequentar, é viver o espiritismo, e viver principalmente trabalhando. Estou fazendo propaganda aqui dos trabalhadores, hein? Se aparecer alguém e sobrar, manda para mim que eu já sei onde encaixar. Aí você fala, eu vou, sente aquele arrepio. E espírita também é terrível, né? Sente arrepio, já logo fala, tem um espírito comigo. E se o arrepio for bom mesmo, nesse dia que está inspirado, é Bezerra de Menezes. Outros dirão, eu acho que o meu não, é Maria de Nazaré. A gente é super assim humilde, né? Inspirado por Bezerra de Menezes, esse é bom, né? Aí a gente fala, nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente logo pensa, quando acabar a palestra eu vou falar com o dirigente da casa. O dirigente, eu quero trabalhar e preciso falar. Termina a palestra, você ainda continua inspirado e vai falar com o dirigente da casa. Olha, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a caridade, porque eu entendi que a caridade também é feita com boa vontade. E aí o dirigente coloca aquele sorriso de orelha a orelha e fala, meu Deus, que maravilha, nunca aparece trabalhador, quando aparece um tem que pegar logo no laço. E ele logo diz, eu quero trabalhar, eu quero fazer de tudo. E o dirigente logo pergunta, de tudo, frisa? E você, de tudo. Claro, né, está inspirado, Bezerra de Menezes tem que ser tudo. Aí você logo diz, então fale para mim o que eu posso fazer. E o dirigente diz, olha, domingo, 6 horas da manhã, nós vamos visitar uma favela, a gente vai ensinar os meninos a escovar dente, ter noção de limpeza, e você vai ouvindo aquilo, a visão sua já vai meio turbando, você já vai ficando meio assim, e logo você pensa, eu não posso deixar essa peteca cair. Domingo, não tem outro dia, domingo é o único dia que eu descanso. E aí a gente lembra pelo dirigente, mas no espiritismo é assim, não tem trabalhador assalariado, a gente trabalha quando sobra tempo, domingo, nós vamos lá. Aí você dá aquele sorriso, não pode falar não, porque já falou que vai, volta mais ou menos para sua cadeira, com aquela má vontade fraternal, senta, logo conclui, não foi Bezerra de Menezes, não foi, não pode ter sido, foi meu obsessor que me empurrou nessa, me empurrou para acabar com a minha vida. Aí você vai nos domingos, começa a vivenciar aquilo, começa a sentir algo que é muito diferente, a amorosidade que a gente nunca tinha sentido na vida, percebe que a repetição daquilo vai dando algo tão gostoso na nossa mente, no nosso coração, que a gente não sabia o que era, e algo que não se compra, e percebe que uma fala de Paulo de Tarso também tem muito sentido. Quando ele fala logo no seu final da sua missão de vida, depois de já ter feito muita coisa, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a gente começa a perceber a amorosidade sentida por meio das nossas ações, em todos os atos, doando-se, amando, e a gente entende o que é benevolência. Mas a gente vai para o segundo ponto, que é a indulgência para com as faltas alheias. Indulgência, dentro de indulgência, docilidade. Colocar um pouco mais de docilidade nas relações interpessoais que todos temos. Exemplo prático também é bom para fixar. Você vai no centro espírita, escuta uma palestra que toca o coração e logo você pensa, indulgência eu tenho que praticar. Você lembra daquela pessoa que para você é a primeira da lista na sua indulgência, conhecida como Mo ou Benê. Ficou lá em casa esperando aquela pessoa maravilhosa, que um dia você falou, eu vou converter um dia essa pessoa. E ele está lá, esperando você. Você guarda bem a palestra, porque fala, agora eu vou doutrinar ele.
que também é meu obsessor. Chega lá em casa, pega na maçaneta e sente aquele arrepio. É Bezerra de Menezes, não é? É. Abre a porta e vê aquela figura sensacional sentada no sofá assistindo futebol. E você fala com todo amor dentro do peito: boa noite. Ele olha para você e volta para a TV. Já foi uns 10% da vontade aí. Mas você fala: eu não vou deixar também essa peteca cair. E você diz: olha, eu preciso falar com você. E quando você fala isso para o seu marido, ele fica meio preocupado. E ele pensa mentalmente: lá vem. E aí você começa a querer falar sobre os conceitos de indulgência, de caridade, e fala. Faz uma palestra de 40 minutos para ele. E ele responde como todo coração feminino espera uma resposta de um marido bem intencionado. Ele faz assim para você. E você se sente muito bem compreendido em tudo que você falou. Mas ele ainda complementa: você sabe que eu estava esperando você para você fazer aquela comidinha para mim que só você sabe. E gente, marido que manda a mulher para a cozinha a essas horas merece reencarnar mulher, né? Mas marido do centro espírita aqui já deixa a janta pronta, com cartinha, não é verdade? Eu vou perguntar de novo, como ninguém respondeu, por favor mintam, para a gente dizer que a gente é bom de caridade. O marido aqui de todo mundo espera com a cartinha, com a janta pronta, tudo bonitinho, não é? É, isso mesmo. E a gente fica feliz porque entende o que é indulgência e percebe que em relações como essa nós precisamos colocar um pouco mais de docilidade em tudo aquilo que a gente pratica. E a terceira parte do que é a caridade: perdão das ofensas. E só o perdão das ofensas já daria para todos nós uma palestra. Perdão das ofensas, é necessário entender o que é um dos filhos mais diletos dessa palavra conhecida como amor. Entender o perdão para nós é simples do ponto de vista prático. Você vai para o centro espírita, só que nesse dia você não está muito bom. A palestra também não está muito legal. Você logo senta perto da fila que logo atende rapidinho para tomar um passe express e uma água fluidificada, porque é o último capítulo da novela. E você fala: não posso perder, eu tenho que passar rapidinho. E vai rapidinho, termina rapidinho a palestra. E pode ficar tranquilo que quem está com pressa aí, até meia-noite é hoje. E aí você está lá sentado e logo pensa: eu vou embora logo, e dirige-se ao seu carro. Você vai no seu carro com toda a pressa, já tomou seu passe, já está bom, garantido para a semana que vem, e se for espírita, que assim seja. Entra no seu carro e sai arrancando rapidamente, e aí percebe que relevou o retrovisor do carro da frente. Você, como bom espírita, não pensa em ir embora. Você vai, estaciona novamente seu carro e para lá. Aí você começa a fazer aquilo que é a única coisa que todo mundo faz quando o calo aperta: oração. Ai meu Deus, se me livrar dessa, eu viro mais espírita que Allan Kardec. Ai meu Deus, se tudo der certo na minha vida, eu vou ser uma pessoa muito caridosa, eu vou trabalhar no centro. A gente começa a querer negociar. Não entende o significado da oração, mas quer negociar. E logo está esperando, você olha para o lado. Percebe que o retrovisor do carro que você levou é justamente o retrovisor de uma Ferrari. Ai, que beleza! Precisa fazer até uma prece de Caritas na hora, né? Porque como é que faz? Oração de São Francisco, né? Que o pessoal gosta. Aí já faz também, para ver se garante a coisa. Mas não garantiu tanto, e você percebe que saindo do centro, está chegando o dono do carro. E você pensa: meu Deus, que maravilha, esse espírito abastado. O dono da Ferrari estava no centro, então a palestra era sobre perdão, já está no meio do caminho. E aí ele chega e você logo diz, usa o seu melhor verbo: meu irmão. É aquela coisa, né? Virou irmão na hora. Antes era primo, nem gostava muito. Meu irmão, hoje a palestra foi muito boa, foi muito legal, foi sobre caridade, foi sobre perdão. E a gente precisa entender que às vezes Deus usa a gente mesmo para passar por algumas coisas, para entender o que é o perdão. E Ele só ouvindo. E você diz: eu preciso lhe pedir perdão então, porque eu fiz um negócio aqui que eu acho que foi Deus que me ajudou a fazer, para praticar o seu perdão. Eu levei o retrovisor do seu carro, então me perdoe, meu amigo. Ele diz: eu perdoo, não tem problema nenhum. A gente fica até contente num primeiro momento, mas ele é um espírita daqueles que estuda. E por estudar, logo ele diz: olha,
Lembre-se que lá no livro dos Espíritos, o perdão está mais ou menos assim. Primeira fase é aquele desconforto que a gente sente e se arrepende, é o arrependimento, que a gente sabe que o negócio não está bom e a gente se arrepende. Mas vem junto com a segunda fase, que é a expiação. A gente sente um desconforto dentro da alma. Geralmente esses dois vêm junto, e para a maioria das pessoas para nisso. E ele fala, mas o terceiro é a reparação. E a reparação para todos nós é refazer tudo aquilo que a gente fez que talvez não estava bom. E aí a gente não fica tão contente, né, de ter tido pressa nesse dia. Porque reparar um retrovisor de uma Ferrari, cuidado que você vai demorar umas 3 reencarnações para fazer. Então, se você for estacionar seu carro, tiver com pressa, olhou, tem uma Ferrari ali na frente, por favor, pare um quarteirão longe, venha caminhando, tranquilo, e a gente começa a entender o significado do que é a caridade. E gente, como é bom a gente poder fazer pontes que nos ligam ao entendimento verdadeiro do Evangelho, mesmo que às vezes a gente passe alguns minutinhos, porque é importante compreender que a nossa vida necessita de ser vivida na integralidade com o conhecimento espírita, porque não adianta procurar a cura do corpo se a gente não curar a nossa alma, que é a principal função de todos nós na vida. E curar a alma é compreender qual é a ponta de lança da religião que todos nós abraçamos, que é o Espiritismo. E sua ponta de lança: fora da caridade não há salvação. Então não tem por onde sair, senão a gente entender que todos necessitamos de dulcificar nosso coração para tratar as pessoas bem, para fazer tudo que a gente se propuser com boa vontade, e tudo aquilo que passar pela nossa vida, que for uma ofensa, um desconforto, algo que a gente não goste, praticar o perdão todos os dias, entendendo até o significado da palavra perdoar, doar por inteiro a amorosidade que a gente carrega em semente na nossa vida. Assim, meus amigos, nossa, num momento como esse eu fico tão feliz, tão entusiasmado, porque a gente pode verificar na nossa mente, naquilo que a gente faz, as coisas que nos são importantes, e abraçar uma ideia e dizer com toda certeza: eu sou espírita. Posso não ser uma pessoa que faça tudo corretamente, a semelhança de Paulo também. Olha, essas coisas que eu não quero fazer, eu ainda estou fazendo, e aquilo que eu quero fazer, eu ainda não consigo. Nós somos assim. Por isso essa vivência do entendimento do que é a caridade para todos nós é essencial, para que a gente possa abraçar uma doutrina com toda a dignidade, com toda a verdade, com toda a propriedade. Assim, meus amigos, por fim, para não cansá-los mais, eu deixo aquele abraço feliz, cheio de saudade. Rogo a Deus para que numa próxima oportunidade nós tenhamos a possibilidade de pensar, refletir, talvez até, depois de um tempo, concluir que vale a pena mudar para melhor, se Deus quiser. Deixo assim então aquele abraço gostoso a todos, e se alguém precisar de alguma coisa, eu estou por aqui, se Deus quiser. Muito obrigado e até a próxima.